O secretário de Estado Marco Rubio fez carreira como parlamentar falando amplamente a respeito de repressão por regimes totalitários na América Latina, os regimes comunistas em Cuba, Venezuela e Nicarágua em particular. Agora, como primeiro secretário de Estado, o primeiro Relações Exteriores latino da história do Departamento de Estado, da história do equivalente ao Ministério das Relações Exteriores nos Estados Unidos, ele acaba de publicar um relatório que se encaixa na campanha de pressão sobre Havana. O governo americano publicou hoje, ampliando essa pressão, uma nova série de medidas que envolvem segurança nacional, diplomacia e economia, e passou a apresentar Havana como um ator central em uma rede regional de influência política, classificando o regime cubano como uma ameaça além das fronteiras da ilha. Uma ameaça além das fronteiras da ilha. Isso acontece ao mesmo tempo onde há pressão sobre a economia cubana por um lado e aonde, por outro, Rubio falava ainda na semana passada sobre terrorismo de extrema esquerda em escala internacional, uma coisa que ele atrelou no novo relatório publicado agora, intimamente, a Havana. A gente deve ter a capa do relatório, Daniel, vamos lá. Ao meu lado você vê, publicado hoje cedo pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Cuba, a capital do comunismo do século XXI. Publicado pelo Departamento de Estado, preparado pelo Departamento de Estado, é o que se lê. Atrás se vê ali, em duotone, como o pessoal das artes gráficas chama, Frederico, que faz a arte aqui no Epoch Times, ia ficar até orgulhoso que eu usei o termo. E se vê aí, Cuba, a capital, então, do comunismo no século XXI, e atrás essa bandeira de Cuba, nesses dois tons de azul. Eu quero passar por alguns dos pontos centrais do relatório que passa longe de ser apenas um briefing curto. São coisa de 100 páginas, onde se apresenta a avaliação do governo americano, que é a seguinte: Cuba não é apenas um regime autoritário, mas um centro histórico de promoção e coordenação do que o governo Trump definiu como terrorismo de extrema esquerda no hemisfério ocidental. Então, segundo o relatório, o governo cubano teria mantido, ao longo das últimas décadas, estruturas de apoio político e relações com grupos ideológicos alinhados ao castrismo. A gente tem aspas para um trecho do relatório. Por mais de 6 décadas, o regime cubano tem sido o principal, tô lendo do relatório, o regime cubano tem sido o principal patrocinador de esquerdismo radical e do terceiro mundismo nos Estados Unidos. O Departamento de Estado está expondo toda a história de espionagem e subversão cubana em nosso país. O povo americano merece saber. Isso não só no relatório, mas Rubio, a gente deve ter a publicação dele aqui, Daniel. Rubio publicou nas suas redes sociais, então, isso ao divulgar o relatório. E, de fato, quando se abre os arquivos da história para entender o tipo de assunto abordado aqui e documentado também nesse relatório, se verá que Cuba participou do treinamento e armamento de grupos violentos por todo o continente, desde FARC a ELN na Colômbia, até no Brasil, quando se fala sobre a Aliança Nacional Libertadora. A gente fala até sobre o sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick em 68, não é isso? Depois, sequestro de embaixador da Alemanha Oriental por grupos comunistas no século passado. Expandindo esse panorama, em R8, por aí vai. No Brasil foram vários. Treinamento que passou até por Franklin Martins, Gabeira, que hoje em dia comenta na imprensa, Zé Dirceu, que foi para Cuba, chegou a reentrar no Brasil com documentos falsos depois de fazer uma plástica, e somente depois a própria família descobriu que vivia então no Paraná com uma identidade falsa. Ivan, creio que era o nome. O pessoal pode procurar isso aí, vai achar tranquilamente. Mas esse padrão que envolve Cuba foi relatado e documentado por todo o continente. Eu falei sobre FARC e ELN na Colômbia, mas, como eu disse, esse padrão se expande para países por toda a região. Em Nicarágua nem se fala, né? Afinal de contas, quando se fala sobre Nicarágua, El Salvador, Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, a Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua, todos os grupos com profundos laços ao regime cubano. Mas indo das páginas da história para as páginas do periódico de hoje, eu sigo com o que diz o relatório aqui publicado então por Marco Rubio. Fala que a ilha se tornou uma plataforma de espionagem e logística para potências adversárias dos Estados Unidos. Aí fala até das instalações de inteligência chinesa, já noticiamos isso aqui antes. Radares ali a 160 quilômetros da Flórida, que teriam capacidade de detecção. Presença militar russa em território cubano, que também é notória. O alerta do relatório é que esses postos de escuta eletrônica e rastreamento em Cuba permitiriam a Pequim e Moscou interceptar comunicações militares e estratégicas em toda a região do Caribe e do sudeste do ZEUA, sudeste dos Estados Unidos. Ali é um cenário onde a gente fala sobre a base do Comando Sul, fica na Flórida. Então toda a região militar que lida com a América Latina e Caribe fica por ali, e é uma coisa que, se a gente falava do século passado, emula também o que era, naquele momento,
uma das principais crises geopolíticas. A gente viu em 62, afinal de contas, o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial, quando a União Soviética começou a fazer mobilização nuclear em Cuba, podendo colocar bombas atômicas soviéticas com os Estados Unidos em seu alcance. Uma crise que depois foi solucionada diplomaticamente entre Kennedy e Khrushchev, mas colocou aí o mundo com os cabelos em pé naquele momento. É o tipo de coisa que já se discutia publicamente, o tipo de coisa que mesmo era discutido por autoridades americanas, mas esse relatório coloca tudo isso na infraestrutura de uma pauta ideológica e de Cuba como um elo aonde as coisas se ligam não só pelas ações, mas também pelas ideias. Outro ponto crucial do documento é o papel direto de Cuba sendo denunciado na sustentação de repressão em Venezuela e Nicarágua, uma coisa que talvez tenha se tornado explícita quando da captura de Maduro em 3 de janeiro, com dezenas de guarda-costas cubanos tendo sido abatidos. E mesmo o asilo de terroristas e membros de grupos extremistas que são procurados pelos Estados Unidos e por outros países, se exilando em Cuba, afinal de contas, por vezes com os crimes cometidos por motivos ideológicos. Bem, isso é parte do que diz o relatório. A gente pode até ampliar isso. Tem uma coisa interessantíssima aqui que o Igor Yuan, que teve na apuração dessa pauta aqui no Epoch Times, trouxe à tona. Isso é da Aliança Negra pela Paz, Black Alliance for Peace, que divulgou um mapa. Daniel, a gente tem um mapa aqui, vamos lá. O mapa é interessantíssimo. Aí está. Esse é um mapa feito por essa organização, Aliança Negra pela Paz. Eles que se autoproclamam pelo nome, então não dá nem para vir com a conversa identitária que o nome é inadequado. Mas o que esse mapa aponta? 1.335 locais como possíveis pontos de atividade ligados ao governo cubano para fazer atividade subversiva dentro dos Estados Unidos. Esse tipo de mobilização passou a ser analisado, claro, dentro de um novo quadro de segurança. Tem outros pontos para a gente trazer aí à tona. Isso acontece, primeiro, em meio a uma campanha de pressão tremenda sobre Cuba, que estagna a economia da ilha e faz com que um país que já sofre imensamente pela péssima gestão do regime comunista de sua economia também sofra com a falta de insumos de energia que vinham da Venezuela subsidiados, uma prática encerrada após a captura de Maduro. E na época em que ele governava a Venezuela, 1/4 da energia da ilha vinha, afinal de contas, de petróleo subsidiado vindo de Caracas. Um momento onde o sofrimento se amplia pela teimosia do próprio regime comunista cubano, que repetidamente negou auxílio humanitário americano. Esse momento também conta, além desse bloqueio quando se fala de energia, com um cenário onde um caso recente pontua essa história entre os dois países. O artista cubano Luis Manuel Otero Alcântara chegou no final de semana nos Estados Unidos depois de anos de prisão em Cuba. 38 anos, um dos nomes mais conhecidos da nova geração de dissidentes da ilha. A coisa vai do econômico ao simbólico e do simbólico ao ideológico. Nessa campanha, Rubio também fez, e você acompanhou aqui com tradução simultânea, o Bernardo traduziu aqui no Epoch Times Brasil, o discurso de Rubio na sexta-feira. Sexta ou quinta? Acho que foi na quinta-feira, agora não vou me lembrar. Mas no final da semana passada, ele falou repetidamente sobre uma ameaça ideológica que por muitas vezes acabava por ser ignorada ou escanteada, ou mesmo adocicada pela mídia porque muitos jornalistas simpatizavam com a mesma corrente ideológica, onde o terrorismo político era amplamente praticado por grupos radicalmente alinhados a ideias comunistas. O caldo passa por tudo isso conforme a gente fala sobre a postura de Rubio nesse momento. E enquanto a pressão cresce, a gente vê vistos, restrições econômicas e mais. A situação está muito complicada no Oriente Médio, mas ainda no início da guerra do Irã, Trump falou que depois do Irã, Cuba seria a próxima. A gente aguarda para ver se as ações ficam na mesma estrutura que está sendo colocada agora de pressão diplomática e econômica, ou se poderia evoluir mesmo para um cenário como o do Irã. Por enquanto, publicado esse relatório que também vem junto da arquitetura dos Estados Unidos de renovar a sua atenção estratégica vindo para a América Latina.